bem-vindos à Hora de Tricô. Venho aqui mais uma vez contar-vos o que é que tenho feito desde o último episódio, principalmente porque tínhamos dito que já andava um bocadinho saturada de tricotar e gostaria até de explorar outras áreas de arte, outras áreas criativas e assim, passado este ano novo, já venho-vos então dar um bocado de conta do que é que tenho feito. Do ponto de vista do tricô, vendo outros episódios, vendo outros podcasts, nomeadamente o da Mónica, o Fio das Moiras, ela fez uma fita para o cabelo e eu em casa, como sou muito friorenta e apesar de estar a trabalhar em casa, decidi também experimentar fazer uma. E fiz. Aproveitei precisamente os fios desta camisola, portanto utilizei um fio duplo, já que ela era para fazer com um fio grosso. Decidi fazer com o resto deste bege e deste rosa, tricotados juntos, e o resultado foi este. Não fiz o tubo, simplesmente fiz uma banda em canelado, que mais ou menos deu o mesmo efeito. E depois, terminei com a sua. Até eu peguei numa receita da Drops, da Garn Studio Drops, gratuita, porque isto era mais ou menos, é uma coisa simples. O que acontece é que só faço esta porque de facto é quentinha, mas eu não gosto especialmente de me ver com ela. Aliás, eu não gosto especialmente de me ver com fitas no cabelo, bandeletes, fitas, e por isso é uma coisa só para utilizar em casa, de facto. Só basta-me uma, chega, não preciso de mais. E por isso só fiz esta. Ela realmente, a Mónica fez imensas a combinar com as camisolas, mas eu de facto não vou sair de casa com isto na cabeça. É só mesmo para usar em casa. Pronto, este foi o que eu fiz de tricô. Foi uma coisa muito rápida e lá está, como vi propósito, vi que seria útil, decidi então fazer. E foi, pronto, como disse mais uma vez, muito rápido. Depois, decidi entrar por outras artes, decidi avançar, experimentar, retomar uma coisa que eu já tinha feito na preparatória, que era a fada do lar. Trabalho em fada do lar. Há quem utilize agulha mágica, punch needle. O resultado, não posso tirar, tenho aqui a meio. E aproveitando que eu tinha em casa fios de lã, que tinha aqui por casa acrílico e duas bases de mesa em algodão, 100% algodão, que eu tinha também para aqui há muitos anos, já nem lembro para que é que as comprei, provavelmente vou fazer um forro de um saco e depois não aconteceu, deve ter sido qualquer coisa do género. Então decidi avançar, experimentar, mesmo com o que tenho em casa. Comprei assim uns bastidores, não tiro agulha daqui porque iniciei aqui este círculo e ainda não o terminei. E a ideia é fazer uma almofada. A ideia era fazer uma almofada assim com os círculos que estão desenhados por aqui. E como tinha 3 cores, esta é uma delas, a outra já aqui está e tinha outra azul também. Não estou super entusiasmada com o resultado e com o trabalhar, porque como este fio tem assim este tecido tem assim um aspecto fechado de linho, a agulha, porque estou a utilizar uma lã worsted, de agulhas, estou a usar com agulhas 4, qualquer coisa, tanto o tubinho da agulha tem que ser, o tubinho da agulha, o fio tem que passar no meio, está aqui a sair, tem que passar ali no meio, portanto a agulha, esta ponta não pode ser muito fininha, senão o fio não corre. E então acho que esta agulha é demasiado grossa para este tipo de tecido, muitas vezes rompe o fio, a trama, e não está a ser agradável fazer isto. E como é difícil, depois isto vai encolhendo, portanto isto aperta aqui, vale a pena, eu vou tirar aqui, não faz mal nenhum também. Isto, o que é que acontece? Este bocadinho, esta agulha em particular vem com 3 pontas, 3 agulhas. Esta é a mais grossa porque o fio é grosso e ele tem que correr aqui com alguma facilidade.
E então, esta agulha, esta ponta da agulha, é demasiado grossa para o tecido e acaba por romper as tramas. E isto faz com que, e também como oferece um bocado de resistência, por mais que eu aperte isto, ela parece que vai de vez em quando, aos poucos, vai encolhendo. E que faz um trabalho que não é uniforme. Pronto. Todas as artes criativas necessitam de uma fase de aprendizagem. E eu, como sou muito perfeccionista, luto muito com essa parte da aprendizagem que implica necessariamente erro ou imprecisão. O trabalho não é tão perfeito. E é isso que está agora ainda a desgostar. Eu depois comprei outro fio ligeiramente mais fino que este, comprei uns novelos também e comprei serapilheira, que tem uma trama mais larga e permitirá utilizar esta agulha de uma forma mais fluida e fará um trabalho mais uniforme. Só que a serapilheira não permitirá, portanto, eu tenho que preencher todo o tecido, não poderei fazer assim um trabalho e na esperança que este tecido fique livre à mostra, porque a serapilheira é feia e é suposto ser todo preenchido. Hei de voltar a experimentar, mas pronto, há de acontecer. Tenho aqui isto para explorar, para experimentar e só com a prática é que se chega à perfeição nesta coisa das artes criativas manuais. Tem sido as minhas últimas experiências. Depois, precisei de fazer algumas máscaras, mais umas sociais, e desta vez já não... Fui fazendo aos poucos, porque as máscaras que eu tenho feito desde o início, depois de ter encontrado um modelo que fica bem a mim e aos meus filhos, que é este. Pronto, os moldes, são dois moldes, para um que é da parte do tecido direito, que é um bocado mais longo para ter a dobra, para fazer aqui a dobra e ter este espaço para pôr o elástico, e depois o molde interior que termina aqui para fazer o interior, o forro. Portanto, são dois moldes, dois tecidos, e porque tenho que cozer aqui os rebordos e etc., a forma como se faz esta máscara não é difícil, mas tem vários passos. Tem vários passos e por isso faço-a muitas vezes faseada, faço 4 ou 5 ou 6 ou 10 máscaras, corto os tecidos, depois faço as costuras aqui e aqui do forro e do exterior, depois decidi fazer, e que é muito útil, porque elas são diferentes, não é? Isto não é dobrado assim em 4, nota-se que elas não têm o mesmo recorte em cima e em baixo, é diferente. E então, mas no dia-a-dia, por vezes, é muito fácil pô-lo ao contrário. Então, eu decidi fazer aqui uma costurazinha horizontal, aqui e no forro, que ajuda a perceber para que lado é que é a boca. Então, é muito fácil de entender que é assim. Pronto, então, tenho-me entretido a fazer, depois também esta na cara do meu marido, não... Ele gosta deste modelo, ele gostou deste modelo, deste tamanho, mas eu acho que ele devia ser um bocadinho mais comprida aqui para ele, e isto fica-lhe um bocado a meio da cara, decidi fazer um molde um bocadinho maior aqui. E então decidi fazer 5 moldes para ele, de uma máscara ligeiramente maior, e decidi fazer mais, porque portanto, as do meu marido são estas, são ligeiramente maiores, elas são ligeiramente maiores, como dá para perceber, não é, tem aqui mais uma coisinha de nada, e simplesmente são aqui um bocadinho também mais compridas, pronto. Portanto, aqui, são ligeiramente maiores. Portanto, estas tenho-as feito, fiz-lhe já umas 6. Isto é tecido de uma camisa velha, com um forro branco, simples, algodão simples branco. Isto é de uma camisa velha, portanto tenho tido imenso cuidado para que este xadrez, como é de xadrez, que fique direito, que fique simétrico, não ficar torto, não ficar enviesado, e portanto
é um bocadinho chato para cortar a peça ou encontrar a peça, portanto, colocar os moldes na camisa de forma a não apanhar costuras e acertar com o xadrez. Entretive-me a utilizar com o tecido que tinha sobrado do meu saco. Já fiz algumas destas, já tinha feito e fiz mais umas. Aliás, esta já é um aproveitamento. Tem aqui uma costura a meio, porque já tive que aproveitar, não consegui ter uma dobra, mas pronto, tendo em conta a verticalidade dos elementos, tinha que ser assim. Já fiz destas. E pronto, e assim, o tecido, este era o forro do saco, branco por dentro, e este aqui até se nota bem que é o aproveitamento. Tinha já feito muitas também para os meus filhos deste tecido, não era suficiente e aproveitei. Reparem, como o tom é, pronto, dou sempre muito bem estes tons, e fiz metade, em que aqui mais uma costura, porque aqui é todo do forro. Pronto, isto foi mesmo aproveitar. Estive a fazer várias máscaras. Ontem terminei de cozer para aí umas 7 ou 8. Terminei diversas também para dar à minha cunhada, também para os meus sobrinhos, assim destas. Para a minha sobrinha é capaz de gostar desta. Eu gosto imenso deste padrão, portanto uso eu, mas não sei se a minha cunhada quererá ou não, se precisará, e se calhar a minha sobrinha utilizará mais. Acho que é um padrão muito divertido. E pronto, tenho-me entretido. Entretanto, tenho estado muito, porque isto, como este método, ou a forma, o molde destas máscaras, embora eu goste muito das máscaras, seja extenso e moroso, e tem muitas etapas, tenho visto alguns, calhou ver há pouco, anteontem, uns vídeos de máscaras que não precisam de... Eu só passei a ter... Ontem, de facto, deu-me gozo estar a fazer máscaras. Porquê? Porque, finalmente, percorri aquela curva de aprendizagem de alfinetar um bocadinho menos, colocar menos alfinetes, perceber como é que eu posso fazer algumas coisas que já não preciso de marcar, já não preciso de... Lá está, o à vontade. Eu antes punha tantos alfinetes, e põe daqui, põe dali, põe da colar, não sei o que me chateava ter que alfinetar tanta coisa. Punha dezenas de alfinetes numa máscara, e punha à frente, e punha atrás, e punha não sei o quê. E acho que só realmente agora com a prática, que entretanto foi ganhando, eu já fiz, posso dizer que já fiz bem mais de 30 máscaras, não sei se já cheguei às 40 máscaras, e portanto pronto, todas do mesmo molde. E já ganhei esse traquejo, essa vontade para conseguir produzir com alguma rapidez e algum cuidado. Isto não está perfeito, mas também não está mal todo. Há sempre um pormenorzinho, uma costura que eu faço o rematezinho de frente e trás, e isto não fica bem alinhado. Mas não, são detalhes tão faz todo o efeito à mesma, não influencia absolutamente nada. E por isso, ontem deu-me um grande gosto de a cozer várias máscaras, quase uma dezena, não é? Bem, mas 7 ou 8, não sei, já nem me lembro, mas deu-me realmente gozo, enquanto que as outras iniciais, bem, as 20 e tal iniciais, não, fiquei cansada, que era tanto passo, e esta vez não, gostei. E por isso estou com vontade de explorar outros moldes que não preciso, porque eu ainda não sou assim tão à vontade, porque eu corto e depois ainda desenho a zona de costura. Portanto, ainda não consegui assumir que portanto, eu tenho que ter cerca de meio centímetro de bordo, e cá vai disto, e vou avaliando à medida que cozo, coisa que eu faço com este prespondo, como é que se diz, portanto, para ficar melhor, não é? Eu do lado direito faço assim toda a volta, e este não preciso de marcar, mas as costuras do avesso represento-os todas, e portanto acertar a parte da frente com o forro, ainda estou ali a alfinetar para que o traço de um lado e do outro coincida na perfeição. E por isso queria um molde que não exigisse tanto, ou seja, que o corte fosse preciso, e que eu conseguisse começasse a costurar sem ter que fazer aquele traço da costura, porque é o traço
da zona a cortar, o traço do corte, do molde, e depois tenho outro cartão com meio centímetro de bordo para desenhar a zona da costura, a zona a costurar. Portanto, são muitos passos que se calhar eu consigo eliminar alguns e ganhar alguma fluidez que me dá mais prazer a costurar. Porque quando são muitos passos, torna-se, como faço várias peças de uma vez, torna-se aborrecido. Todos já estão pelo menos é de fazer para mim só, tenho ali uns restos de tecidos só velhos, são feios até, parecem batas das senhoras, e é de experimentar esses métodos em que de um retângulo se faz, pronto, já não vai haver um tecido para a frente e um tecido para o forro, portanto é todo o mesmo tecido. No entanto, evito esta coisa do costurar o bordo aqui, e estes bordos, portanto, costurar este bordo, costurar a bainha, não é bordo, é bainha, costurar esta bainha antes de montar, pronto, estas tarefazinhas todas serão mais, e será com uma zona, esta zona toda arredondada e não assim por segmentos, porque é suposto, pegando nesta. Portanto, eu faço aqui, o tecido é dobrado e é cortado nesta posição. Portanto, eu não tenho aqui uma costura a meio, a não ser que quando é para aproveitar tecidos. No entanto, depois faço aqui uma pinça e faço aqui outra. E agora vou fazer uma máscara que é toda ela redonda. Pronto, terá aqui uma costura de facto, mas toda ela é redonda, só que a costura daqui faz aqui e depois continua-se com a parte que será também o forro. Estou entusiasmada para fazer isso. Terminei estas todas e agora avançarei na área da costura para mais umas experiências de máscaras. Máscaras porquê? Porque é o que é útil e não considero que tenha outro objeto qualquer ou outra peça qualquer que neste momento necessite. E realmente a questão necessidade, utilidade é importante para mim. Pronto. Depois, lá está, mais uma vez por utilidade, com a questão das escolas, as salas serem frias, janelas abertas durante a aula ou não, as salas são frias, ponto. Já eram antes de tudo isto e continuarão a ser. Ontem fiz, os meus filhos tinham, mas tinham poucos, ontem e anteontem, fiz um par de luvas sem dedos para o meu mais velho, hei de fazer outras para o meu mais novo, eles não são gêmeos, mas é quase a mesma coisa, o que façam para um tenho que fazer para o outro, quase, e portanto a ideia é serem assim, mas portanto a ideia é serem assim justinhas para permitir uma maior e depois durante a aula, quando precisarem de escrever, dobram esta parte da frente para permitir mais liberdade nos dedos para escrever. Chegam ao intervalo, ou quando não tiverem a escrever, puxam e ficam com os dedos mais... Uma coisa que eles por cá esclareceu, portanto, cada vez que eles entram na sala de aula, higienizam as mãos com álcool gel, e ele disse-me que quando anda com as outras, são mais curtinhas, o que ele mostrou-me, eu não me lembrei disso, mas realmente ele levanta isto tão somente e faz assim, para higienizar as mãos, e depois, então, volta a colocar a luva sem dedos. Não tinha pensado nisso, e quando ele me disse, olha, pronto, sim, claro, porque não tinha pensado na questão de, nem sequer precisam tirar as luvas todas para depois vestir, simplesmente tira o polegar tira aqui o polegar e o polegar daqui, mete-o ali na parte de dentro e baixa para depois higienizar as mãos, tudo higienizado, volta a passar aqui e pôr o polegar. Achei que realmente foi um estratagema interessante. Está aqui feito este. Utilizei que já tinha, uma receita que também já tinha utilizado neles, básica, gratuita, em leixing, mas também já francamente utilizada cá em casa em luvas e mittens e etc. Luvas sem dedos. Simples,
Pronto, este fio, aproveitei um novelo que já comprei há bastante tempo, há uns 2 ou 3 anos, que para o meu filho Tiago disse que queria tricotar. Eu comprei 2 novelos assim, para ele experimentar, de fio para agulhas mais ou menos 4 milímetros, para ele dar os primeiros passos. E vai, desmancha e faz, depois perde interesse, não sei, já estava ali há tanto tempo, era este o fio que ele andava a experimentar. Pronto, saíram umas luvas. Tinha-lhe comprado 2 novelos, o segundo novelo será umas luvas para ele. Pronto, aqui está. Não sei se dá para perceber, mas está a começar a anoitecer, são 5h30 mais ou menos, 5 horas, 5h30, e está a anoitecer. Eu estou com luz natural e, portanto, o sol está quase a pôr-se. Eu estou aqui virada a sul, num quarto virado a sul, e, portanto, ainda tenho alguma luminosidade, mas cada vez mais a noite aproxima-se. O sol está a colocar-se, está a pôr-se. É isto, não tenho mais nada para dizer. Tenho mais uma coisa para dizer. Depois deste frio todo, por causa deste frio todo, o meu marido nunca se candidatou, pediu uma peça tricotada para mim. E eu também não fiz questão. Ele não usa gorros, não usa camisolas, assim de malha. Agora tem usado muitas camisolas e casacos polares, porque ele trabalha muitas vezes na rua e tem estado um frio de rachar. Mas agora, por acaso, este fim de semana referiu que não se importava de ter umas meias tricotadas para mim. Ora, lá está, mais uma vez, ter utilidade. Hei de, entretanto, tricotar-lhe umas meias. Pronto, é isto, realmente não tenho mais nada para vos dizer. Tenho visto os outros podcasts, vi hoje, há bocadinho, o da Cláudia, de Into the Woods, e achei fantástica as explorações, as experiências criativas que ela tem feito, muito giras. Fiquei com vontade de fazer algumas até. E quem sabe se eu também não começo a fazer asas à imaginação, seja com a tipo tiara que ela fez com um bastidor destes pequeninos, fez um tiara redondo. Vou ver o que é que sai dali. Aliás, estou curiosa para saber como é que ela vai tirar dali. Aqui tenho que cortar os fios, né? Ver o que é que vai sair. Achei giro. Achei uma experiência muito interessante e com vontade de fazer também. E os meus planos para 2021? Não tenho. Não faço. Eu não tenho o hábito de fazer da área da criatividade, dos meus hobbies. Não faço mesmo questão de fazer, de imaginar, de planear um ano inteiro. Não faço. Planeio para um mês, no máximo dos máximos 2 meses, e não passa daí. Não, porque depois perco a vontade, ou apetece-me fazer outra coisa naquele momento, e considero que para mim os hobbies têm que ser assim, ao sabor, para mim, são ao sabor da vontade, porque quando passam a obrigação já não têm o mesmo interesse, para mim, pelo menos. E por isso, planos não. Tenho um planeio, já tinha dito, tenho vontade de experimentar outras áreas criativas, que já tinha referido, e será por aí. Não me dedicarei tanto tempo ao tricô, porque lá está, a não ser que tenha essa utilidade por fazer agora. Não estou com muita vontade de fazer, por exemplo, uma camisola só porque gostei da que vi, ou digo isto para um chile, para um gorro, para umas meias. Não. Se houver utilidade, sim senhora, eu faço. Não prefiro explorar outras coisas. E é isto, acho que agora para já não tenho mais nada para vos dizer. Continuarei a dar notícias assim que tiver alguma coisa para vos mostrar. Até breve e fiquem bem.